Deus, o Senhor afirmou: vinde como estais. Então agora esta pessoa, como eu, vamos a ti como estamos. E há pessoas que estão agora alegres, saudáveis, felizes, realizadas, porque exercitaram a fé em ti, na tua palavra, superaram seus problemas, alcançaram seus objetivos. Mas há pessoas que estão doentes, depressivos, viciados, endividados, enfrentando os piores problemas em toda a sua vida. E agora elas param para falar contigo. E eu peço a ti, consagra esta água, usa esta água, porque o Senhor já deu sinais para ela, para ele, que o causador desse vício, dessa miséria, dos problemas familiares, como a separação, da doença que não foi diagnosticada, ou que já foi diagnosticada, tratada, mas que não cura nunca. É um problema espiritual. O causador é um encosto, é um espírito maligno. Então agora usa esta água para esta pessoa que diz: eu não quero mais ser viciado, eu não quero mais ser uma pessoa doente, eu não quero mais ser uma pessoa depressiva, eu não quero mais ser uma pessoa amargurada, agressivo, acomodado. Pai, meu Pai, usa esta água, pois nós vamos a Ti como estamos. E todos que foram a Ti com fé não saíram do mesmo jeito que chegaram. O cego voltou enxergando, o paralítico andando, o surdo ouvindo, o mudo falando, o leproso voltou purificado, e até os mortos que foram levados a Ti voltaram vivos, o Senhor os ressuscitou. Oh, meu Pai, usa esta água e purifica esta pessoa, que inclusive o seu problema está dentro de si, o preconceito, o orgulho, essa autossuficiência de achar que sabe alguma coisa, que é o único certo e todos estamos errados. Essa pessoa, seja católica, seja evangélico, espírita, budista, judeu, testemunha de Jeová, muçulmano ou ateu, não importa, rico ou pobre, famoso ou anônimo, bom ou mal, dá um sinal para ela, dá um sinal para ele, levante o copo com água, meu amigo, mais alto que você puder, pois nós o declaramos consagrado, em nome de Jesus, que disse: vinde como estás, beba, porque Ele não faz acepção de pessoas. Participemos juntos. Coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga agora o que você já não quer mais no seu coração, na sua mente, no seu corpo. Seja o medo, a doença, o vício, seja a depressão, o desânimo, o orgulho. Diga: todo mal, em o nome de Jesus. Retire as suas mãos com violência e diga: saia! Outra vez, diga: saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Ah, como é bom, meu Pai, saber. Como é maravilhoso saber que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Que o Senhor está aqui comigo no templo de Salomão, como está com ela aí agora, no hospital, no carro, no trabalho. Ele está aí com você. Segure nas mãos dele. Ele está diante de você. Segure em suas mãos e fale com ele tudo o que você tem para falar. Agradeça a ele pelo livramento. E eu peço, meu Pai, que o Senhor busque pessoas sinceras em São Paulo e no Brasil, no mundo, que querem te conhecer, para que possam buscar e receber o teu Espírito. Em tuas mãos eu entrego a todos e agradeço pelo livramento e pela salvação que acontece aí agora, no hospital, no presídio,
aonde quer que esteja esta pessoa. E você que concorda, diga amém. Graças a Deus. Não importa a sua idade ou o tempo que você frequenta essa igreja ou pratica esta religião. O que importa é daqui para frente. Ainda que as pessoas digam, mas a sua idade é avançada, você já perdeu muitas oportunidades. Mentira! Para Deus não importa a sua idade, não importa o seu credo religioso, não importa a denominação que você frequenta. O que importa é a decisão, presta atenção, que você vai tomar daqui para frente, diante do que você vai entender, vai aprender da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não vem da religião, da igreja, da idade, das experiências. A vida vem da palavra, porque através da palavra a fé é despertada, a fé inteligente nos é revelada e por isso disse Jesus que o justo viverá pela sua fé. E eu vou provar para você que não importa a sua idade, não importa a religião ou a denominação que você tem frequentado. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Trabalhava, mas sempre aquela vida limitada. Eu casei, fui morar de favor, aquela vidinha mirrada. Meu nome é Sandra, sendo fiel a Deus, sendo dizimista, a gente começou a conquistar. Eu venho de uma família de imigrantes. Meus pais sempre trabalharam muito, mas nunca conquistaram nada. Trabalhava, mas sempre aquela vida limitada. Cresci, casei e a minha vida era muito parecida com a dos meus pais, porque nós trabalhávamos e não conquistávamos, né? Eu casei, fui morar de favor, mudei para a casa da minha sogra, fui morar numa casa da minha sogra e, enfim, era assim, a gente tinha tudo limitado. Então, meu esposo, ele tinha um caminhão, né? Eu trabalhava fora, depois meu filho nasceu, eu tive que ficar em casa para tomar conta deles, né? Porque eu já tinha uma menina. Embora a gente lutasse muito para dar o melhor para os filhos, né? Mas é aquela vidinha mirrada. Eu vim por um convite para a igreja. Comecei a frequentar e seguir a direção. Eu aprendi que a fidelidade com Deus, que a vida mudaria, né? Que, como está escrito em Malaquias, né? Que o Senhor repreenderia o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, se passássemos a ser fiel a Deus. E me tornei dizimista. A nossa renda começou a aumentar. Aí eu tive uma ideia, nós tivemos uma ideia,
e abrimos uma empresa na área de transportes. E fomos crescendo, Deus foi nos dando a direção, fomos conquistando. Ele começou com um caminhão e hoje a gente tem 10 caminhões, né? 10 carros, caminhões, Iveco, HR, Fiorino. Então a nossa vida já foi sendo transformada. Sendo fiel a Deus, sendo dizimista, a gente começou a conquistar. Carro zero, nós compramos um apartamento na praia, nós temos hoje um apartamento que vale mais de 500 mil reais na praia. Nós conquistamos um apartamento no qual a gente mora hoje, que vale mais de R$1 milhão. Eu criei naquela palavra que o homem de Deus profetizou ali naquele momento e de lá para cá, sendo dizimista, obedecendo o altar, obedecendo a palavra, seguindo a direção do homem de Deus, a minha vida hoje ela é transformada. Vale a pena colocar Ele em primeiro lugar. Não adianta você trabalhar muito, ser honesto, a exemplo da empresária Sandra. Antes, ela trabalhava muito, funcionária, fracassada, porque tudo que ela fazia dava errado. Nada na vida dela ia para frente. É como você, né? Desculpa falar assim, mas você se identificou com o passado da Sandra. Tudo que você faz vai para trás. Você é honesto, você trabalha muito, ganha pouco. E o pouco que ganha, você não sabe o que faz, o dinheiro desaparece. Você não tem nada na vida. E ela que passou muitas dificuldades, foi humilhada. Ela não tinha a direção de Deus. Quando ela veio na Igreja Universal, ela aprendeu na Bíblia Sagrada como honrar a Deus em primeiro lugar. Ela fez o voto de Betel. O que é voto de Betel, bispo? Voto de Betel é você ter a Deus como seu único Senhor. Deus, provedor, guia, salvador. E foi depois desse voto que ela fez de Betel que ela saiu do inferno que ela vivia e começou a viver um pedaço do céu. Leia, por favor. O voto de Betel é ser honesto, justo, mesmo em meio a pessoas desonestas e injustas. Quem tem um voto de Betel, quem fez o voto de Betel, se mantém honesto, se mantém justo, se mantém obediente à palavra de Deus, mesmo em meio a pessoas desonestas e injustas. E mesmo em meio à pandemia você prospera. A exemplo da Sandra e de tantos outros casos verídicos aqui exibidos no programa O Encontro com o Espírito Santo. Meu nome é Janete Rodrigues, eu tenho 40 anos, sou formada em Recursos Humanos e eu comecei a ver pela internet vídeos onde dizia, né, a postura que o Bispo Macedo tinha diante das reuniões e de como ele ensinava os pastores a tratar os fiéis nas reuniões para que arrecadasse mais doações, né, ofertas. E isso, assim, eu via de uma forma muito negativa, porque eu falava, como que pode, né, as pessoas acreditarem nisso, em um homem que aparentemente é muito inteligente e manipula, né, essas pessoas mais humildes para estar arrecadando o que ele precisa. Ouvi falar da Fogueira Santa, achava um absurdo, porque a impressão que a gente tem quando está de fora é que assim, a pessoa não tem nem para ela, ainda vai dar para a igreja. Eu achava que era uma estratégia que eles tinham de mais de uma vez por ano aí, que era o que a minha mãe comentava, né, que ela já estava frequentando, que fazia uma doação onde você tinha que dar o seu tudo. E a gente falava assim, como que uma pessoa pede tudo de alguém que não tem nada? Vivia um inferno, mas assim, a gente buscava em outras religiões, né?
buscava no espiritismo, na macumba, todos os santos, tudo que você imaginar. Só que assim, não tinha resposta, não tinha retorno, a vida não mudava, só piorava. Passei por muitas doenças, fiquei muito doente, tive depressão, passei por 2 cirurgias na coluna e mediante o meu sofrimento e tudo que eu havia passado, o meu cunhado e minha irmã já frequentavam a igreja e me fizeram um convite de estar indo até lá para conhecer. Eu recusei várias vezes, não quis ir, né? Mesmo sofrendo com dor à base de medicação, de cama, eu falei que não ia. E um dia eles me convenceram e eu fui numa reunião, mas disse que era só para conhecer. Inclusive, chegando lá, a reunião, quem estava ministrando era o Bispo Macedo. Eu já fiquei extremamente brava. Fiquei por conta da minha irmã, né, que ela insistiu muito, mas assim, contrariada a reunião o tempo todo. Na hora da oração, e o bispo orou por mim, os obreiros. Aí, participando das reuniões, eu ia praticamente de 3 a 4 vezes por semana. Participava de várias reuniões, principalmente de libertação. Aí eu fui entendendo que o que existia era um mal, né, que me cegava e não me deixava ver as verdadeiras atitudes de cada um ali dentro. E principalmente vindas do Bispo Macedo, né, onde ele orientava os pastores e o próprio pastor orientava a gente do que era certo, do que era errado e como a gente tinha que fazer, principalmente eu que cheguei sem saber nada, né, o que eu teria que fazer para ser liberta, para ter uma nova vida. E aquele preconceito foi acabando. Eu me batizei nas águas e aí eu comecei a buscar, jejuar, orar, obedecer e eu recebi o Espírito Santo. E aí todo aquele vazio que eu sentia, toda aquela tristeza, mágoa do passado, ressentimento, tudo foi acabando. Uma vontade de viver tudo aquilo que eu nunca tinha vivido de uma forma assim intensa. E eu passei a ter outra vida, a ser feliz. E hoje, graças a Deus, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu sou uma pessoa feliz. As lutas são diárias, mas a força que eu tenho de Deus, do Espírito Santo e de tudo que eu recebi me torna forte para enfrentar tudo. Tenho meu esposo, que é um bom homem, frequenta a igreja junto comigo, andamos juntos, tenho uma filha e tenho uma vida assim totalmente transformada, né? Então eu venho fazer um convite a todos aqueles que passaram ou passam, né, a tudo aquele inferno que eu vivi, que assim, que se dê uma chance pelo menos, de falar assim, olha, nem que seja a última porta, porque para mim era a última porta, porque eu já não tinha mais esperança de nada. E foi ali que eu cheguei, que eu fui bem recebida, que eu fui bem tratada. E assim, eu tive carinho, eu tive atenção e eu acho que vale muito a pena tentar, porque põe o preconceito de lado. Se eu não tivesse tentado, talvez hoje eu não estaria aqui para estar dando esse testemunho, porque eu acho que eu não estaria mais aqui. E eu tenho certeza absoluta, como eu estou aqui, que vai mudar de vida. É só obedecer, crer e fazer por onde. Não tenho dúvidas disso. Eu tenho certeza que muda mesmo, porque eu estou aqui para dizer. Meu amigo, até quando você vai continuar dando ouvidos a falsas notícias, fake news? Até quando você vai ser bobo? Como é que é? É isso mesmo. Porque quem dá credibilidade a mentirosos é gente boba. Usa sua fé inteligente. A Janete, ela foi boba. Até o dia que ela disse, eu vou lá. Eu vou tirar as minhas dúvidas. Eu vou lá. Eu vou na casa dos encostos. Como é que eu não vou lá na casa de Deus? Eu vou lá na Igreja Universal. Eu vou ver se é verdade o que dizem por aí. Que o Bispo Macedo manipula as pessoas, faz lavagem cerebral e que ainda tira proveito da vida financeira das pessoas através de fogueira santa. Olha só o que é que deu. Olha aí. Tá com inveja, né? Quer um marido? Quer uma filha? Quer um casamento? E mais que tudo isso, você quer o Espírito que está nela? Olha o brilho que há nos olhos dela, a alegria. Gente, esse povo dá a cara. Nós damos a cara para o Brasil e para o mundo. Está aqui, ó. Eu era isso, agora eu sou isso. É isso que Deus quer. Acorda,
Desperta, mamma mia. Pelo amor de Deus. O tempo está passando. Você está envelhecendo. Você está perdendo oportunidades. Estamos no segundo semestre. O tempo não espera por ninguém. Nem por rico, nem por pobre, nem pelos que são bons, nem pelos que são maus. Deus está falando para você. Deus está falando para você. O que está faltando em você é o meu espírito. Mas você fica dando desculpas. Domingo agora, ao pôr do sol, eu vou te ungir os pés, o peito do pé. Não vai precisar tirar o sapato, não. O peito do pé vai ser ungido com o óleo lá de Betel, aqui, ó. Na entrada do templo. Para você ser possuído pelo Espírito Santo. Dos pés ao alto da cabeça. Olha, gente, é para arrebentar. Eu quase tive overdose por causa da cocaína. Eu me sentia como se eu estivesse num labirinto e eu não achava saída. Meu nome é Cirleia Lisboa, tenho 37 anos. Eu nasci na Bahia, em Boa Nova. Assim, eu vim para São Paulo com 8 anos de idade e eu cresci num lar totalmente destruído, com brigas. Meu pai, ele agredia minha mãe até sangrar. Teve vezes que ele puxou faca para ela e ela para ele também. Quando meu pai bebia, ele ficava muito agressivo. Ele não se importava se a gente era filho ou não. Se a gente se intrometesse, porque você criança, você viu seu pai agredindo a sua mãe, você quer se meter ali, você quer separar. E assim ele acabava agredindo a gente também. Olha, os vícios com certeza influenciou, né? Porque eu via meu pai bebendo, fumando, e eu achava que aquilo era certo, porque se eles faziam, eu ia fazer também. Com 14 anos, né, eu comecei a fumar cigarro e a beber também, né? E com 18 anos, eu conheci as drogas. Primeiro eu usei lança-perfume e maconha. Só que eu queria algo mais forte, mais intenso. E um amigo me apresentou a cocaína. Ele falou assim, Leia, a cocaína ela vai te dar coragem. E realmente eu comecei a usar a cocaína. Aí foi a minha desgraça. Porque veio a cocaína, as bebidas, você faz tudo muito intenso. Você quer, quanto mais você usa a cocaína, mais você quer usar. Eu quase tive overdose por causa da cocaína. Teve época que eu andava com o nariz todo machucado, porque a cocaína ela vai comendo tudo por dentro, seu nariz, tudo. E foi bem difícil. E daí veio a depressão. Entrei em depressão profunda. Era um vazio terrível. Depois que aí passava o efeito das drogas, né, o efeito da bebida, vinha aquela depressão. Aquele vazio que nada preenchia. Eu não queria tirar a minha vida. Embora esse desejo era muito grande, eu chorava, eu entrava em desespero, porque eu não queria fazer aquilo. Já cheguei a pegar faca para me matar e eu lutava contra aquele desejo, né, de tirar a minha vida. E foi assim que eu cheguei à igreja. Na verdade, eu já sabia do trabalho da igreja, só que eu odiava. Eu odiava a Igreja Universal. Nossa, eu odiava o Bispo Macedo. Quando falava do Bispo Macedo, me dava uma ira tão grande. Só que nesse dia, eu falei, não, eu vou até a igreja, porque eu sei que lá vai ser o único lugar que eu vou me libertar. Foi quando eu cheguei até a igreja, participei da reunião, recebi aquela oração. Quando eu recebi a oração, eu senti paz, que eu nunca na minha vida, eu tinha sentido aquela paz, uma paz, eu tava com um peso tão grande, parecia que eu carregava um caminhão em cima de mim. E depois da oração, o peso saiu, e eu senti leve. E foi quando eu ouvi o homem de Deus, o pastor, falar assim no altar, se você obedecer, teve a pregação, ele falou, se você obedecer, você vai mudar de vida. E a partir daquele momento eu falei, eu vou obedecer. Porque se eu sair daqui do jeito que eu estou, eu vou me matar. E através de uma oração que eu recebi, eu tô em paz. Saiu aquele peso, então eu vou obedecer. O preconceito saiu, porque assim, eu achava que a igreja queria o meu dinheiro.
quando eu cheguei lá, eu recebi uma oração de graça. Eu recebi aquele atendimento, porque depois o pastor me atendeu tudo de graça. Eu não paguei nada. Dali, eu saí diferente daquela reunião. Eu consegui dormir, porque eu não dormia, porque eu via vulto, ouvia vozes. Mas depois daquela oração eu dormi tão bem. E eu acordei decidida, e eu falei assim, eu vou todos os dias. Quando eu ouvi a voz do Bispo Macedo, já era diferente. Eu falei, meu Deus, com o amor que ele tem pelas pessoas é tão grande. Olha o jeito que ele trata as pessoas. Mudou todo o preconceito que eu tinha. Eu tinha muito ódio dele. Ele nunca fez nada pra mim. Eu não entendia por que esse ódio, mas eu tinha. Depois acabou. Tudo é uma decisão, né? Eu não vou usar mais cocaína, eu não vou beber mais. Ali eu decidi largar os vícios. E eu comecei, e eu larguei, não tive recaída, não tive vontade, porque eu decidi. E eu ia todos os dias na reunião, e o pastor sempre falava do Espírito Santo. Eu falei, poxa, eu preciso desse Espírito, eu preciso receber. Eu cheguei até uma obreira, e eu falei para ela assim, o que é o Espírito Santo? Eu perguntei para ela o que era o Espírito Santo, porque eu queria conhecer ele. Ela mandou, eu lembro, eu nunca esqueço. Leia, lê o Novo Testamento. O Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus dentro de você. E eu comecei a ler o Novo Testamento. Eu comecei a buscar, eu orava. Eu trabalhava, né? Os momentos livres que eu tinha, eu ia buscar o Espírito Santo. Eu ia no banheiro, buscava um pouquinho. Quando eu estava em casa, eu reservava um cantinho ali, buscava. Eu buscava de madrugada. Eu cheguei na igreja em fevereiro, né? Em junho para julho, teve a fogueira santa. E eu sacrifiquei, eu coloquei toda a minha vida por inteiro. Porque assim, eu já estava obedecendo, mas não era o suficiente. Eu tinha que entregar tudo. E eu entreguei toda a minha vida no altar, porque eu queria o Espírito Santo e eu ia receber. Eu falo assim para minhas amigas, elas dão até risada. Eu não dava paz para o Senhor Jesus, eu queria Ele de qualquer jeito. E foi quando eu recebi. Foi numa quarta-feira de madrugada, nem foi na igreja, foi em casa. De 3 da manhã, de quarta para quinta. Foi quando eu falei para Deus, de joelho assim na minha cama, que eu precisava dele. Eu não queria sair da presença dele. E para mim permanecer, eu tinha que receber ele. Não adiantava só eu frequentar a igreja. Ia chegar um tempo que eu ia acabar saindo. Eu precisava do Espírito Santo, eu necessitava dele. Eu tinha sede dele. Eu expressei todo o meu desejo ali, falei com Deus. E foi aí que eu recebi. Não tem como esquecer, é um dia glorioso, né? Uma alegria tão grande, uma alegria, uma certeza e a paz que não sai de você, a certeza de que Ele é com você, de que você vai vencer, é muito grande. Às vezes a gente se torna até chata, né? Porque você recebeu aquela alegria e você quer passar para todo mundo aquilo que você recebeu. Quando a gente recebe o Espírito Santo, você não é mais egoísta, né? Nasce aquele amor dentro de você de ajudar as outras pessoas, de querer falar dele para as outras pessoas. Porque o Espírito Santo, ele é a própria alegria dentro de você, né? Você não precisa de coisas e pessoas para te preencher. Você tem a própria alegria, você tem paz, você tem certeza de que você pode passar o que for, mas a certeza de que Ele é com você. E hoje eu sou feliz. Não preciso de momentos. Hoje eu tenho a própria alegria dentro de mim, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é minha maior riqueza. É minha maior alegria. Aquela Leia vazia, triste, que precisava de coisas e pessoas para preencher. Hoje eu não preciso. Posso estar sozinha, onde for. Eu sei que Ele está comigo. A alegria está aqui dentro. O lugar que eu odiava, que eu odiava assim, eu falei, meu Deus, como é que alguém vai num lugar desse? Eu falava, como é que alguém vai num lugar desse? Esses pastores ladrão que só sabe pedir dinheiro. Eu falava,
Graças a Deus que tem a Igreja Universal, porque se eu não tivesse ido lá, o que seria de mim hoje? Eu teria me matado. Se naquele dia eu cheguei lá do jeito que eu cheguei, se eu saísse dali do mesmo jeito, eu ia me matar. Hoje eu não estaria aqui para contar. Se não fosse essa porta, o que seria de mim hoje? Como negar a transformação de caráter de quem recebeu a mente de Cristo? O natural dá lugar ao espiritual. O egoísta dá lugar à alma generosa. O inseguro a uma pessoa forte e convicta. O excluído dá lugar ao escolhido. Substitua os pensamentos deste mundo pelos pensamentos de Deus e verás a grande diferença. Jejum de Daniel, 21 dias para ter a mente de Cristo, de 1 a 21 de agosto. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração passou pra mais como pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer
sem salvação. Por que tal graça recusar? Se Jesus é quem faz pintar a escuridão. Escuridão.